Boa noite, amados, tudo bem? Eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos um tema que tem falado ao meu coração e eu creio que é um tema bem atual e na palavra de Deus nos fala sobre ele de uma maneira muito especial e o tema é a presença de Jesus Cristo e os seus efeitos. E eu queria compartilhar com os irmãos três pontos que eu achei bem interessantes, histórias que a Bíblia nos conta e de pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Deus através de Jesus, servos dele, e que de alguma forma realmente impactou a vida deles e deve impactar as nossas vidas também. Mas antes disso, eu queria passar para os irmãos a definição de presença. Eu fui no dicionário e a definição de presença veio da seguinte forma: é o fato de algo ou alguém estar em algum lugar. Comparecimento, comparecer a algum lugar. Ou também fato de algo ou alguém existir, existência. Isso é o significado da palavra presença. Mas nesses textos que nós vamos, nessas histórias que a gente vai abordar, são histórias um pouco diferentes e eu queria compartilhar um pouco de cada uma delas com os irmãos. A primeira história está no livro de Lucas, no capítulo 5. Ela é contada do versículo 1 ao versículo 11. Tá? Uma experiência sobre uma pesca interessante, né? Pesca, uma pesca muito especial, uma pesca maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, isso ao Senhor Jesus, né? Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, Jesus entrando, né, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Olha só. E rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa é a primeira experiência, a primeira história. Jesus, numa pesca, algo simples, mas a presença de Jesus ali produziu coisas que eles não esperavam, ficaram admirados. Eu anotei algumas, eu quero compartilhar com os irmãos. Uma delas, no verso 6, fala sobre a abundância. Então, Jesus ali, naquele momento com eles, a obediência deles, de Pedro, ao Senhor Jesus, produziu abundância.
é um trabalho. Pedro era um pescador. Por causa da obediência de Pedro, da obediência dele, eles tiveram uma grande abundância. Quer dizer, é tão grande que nem sozinhos eles conseguiam dar conta. Mas produziu mais coisas. A presença de Jesus, numa simples pesca, produziu também gratidão. Versículo 8 e 9 fala o seguinte: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ou seja, eles começaram a ficar muito admirados e ver que realmente um milagre tinha acontecido. A presença de Jesus numa simples pesca, num simples trabalho. E último ponto que eu anotei no versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe, a simples presença do Senhor Jesus fez com que eles tomassem uma outra direção na vida deles, um outro rumo. Eles, sem reserva, eles foram, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Essa é a primeira experiência. A presença de Jesus em uma pesca produziu essas coisas e produziu outras coisas. Eu abordei só essas, porque achei essas bem interessantes. Agora, o outro texto, ou outra história, é uma história contada em Atos dos Apóstolos. No livro de Atos, no capítulo 16. Essa história vai do versículo 25 ao versículo 34. É uma história que muitos conhecem também. História de Paulo e Silas. Eles são presos e são também açoitados. Ou seja, eles sofrem, né? E eles são colocados no cárcere, numa prisão. E o que eu quero abordar nessa história é a presença de Jesus na vida de Paulo e na vida de Silas. E o que aconteceu dentro dessa história de tão especial que veio a impactar outras vidas também. E esse texto começa no versículo 25 do capítulo 16 e vai até o versículo 34. Mas eu vou contar essa história de uma maneira um pouco resumida para os irmãos. E aconteceu que Paulo e Silas estavam evangelizando e chegou a um certo ponto que existia um pouquinho antes uma jovem que era adivinhadora e ela incomodava eles de alguma forma porque ela falava que eles realmente eram servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, estavam anunciando o caminho da salvação, mas de uma maneira que realmente estava incomodando eles e chega um dado momento que Paulo repreende e que, em nome de Jesus Cristo, ele manda que esse espírito de adivinhação saia dela. E esse espírito obedece e sai. E acontece que Paulo e Silas são presos por causa disso. Por conta disso, essa jovem que adivinhava dava lucro aos seus possuidores, né? E quando ela perdeu ela parou de poder praticar isso que ela fazia, deu prejuízo a eles e eles ficaram muito chateados, enfim, e levantaram uma questão contra Paulo e Silas e eles foram presos. Só que quando Paulo e Silas foram presos, foram parar na prisão, eles também foram açoitados, ou seja, eles foram maltratados. Só que o que tem de interessante nisso, quando eles são presos, e isso está no versículo 25, e esse versículo eu quero ler com vocês, fala o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão
escutavam. Olha que interessante. Eles estavam numa situação bem diferente agora da primeira história. Eles estavam presos, tinham sido maltratados, tinham sofrido, mas eles davam testemunho. Eles oravam e cantavam, e aqueles que estavam na prisão com eles escutavam. Eles davam um testemunho muito interessante. Paulo, a presença de Jesus na vida de Paulo e Silas produziu testemunho. E mais ainda, aconteceu que houve um terremoto, os alicerces, né, da prisão se abalaram, as portas se abriram e o carcereiro estava, né, no momento talvez dele de descanso. Quando ele percebeu aquilo, ele ficou desesperado. Ele pensou: esse pessoal todo fugiu, é o meu fim. Eu vou morrer, vão me matar. Eles vão pegar e acabar com a minha vida. E agora, o que acontece? Paulo e Silas não tinham fugido. Estavam lá. Tinham dado testemunho e continuavam lá. E os outros presos também. E acontece que, por causa do testemunho de Paulo e Silas, por causa da presença de Jesus na vida de Paulo e Silas, a vida de uma família inteira foi transformada. Diz assim no versículo 33, capítulo 16, verso 33. Eu vou ler para os irmãos. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, isso o carcereiro, lavou-lhes os vergões dos açoites, ou seja, aquilo que eles tinham, né, suas feridas. E a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas deram testemunho do Senhor Jesus. Eles fizeram a diferença. E no versículo 34, é o último ponto que eu quero abordar dessa história de Paulo e Silas e o carcereiro e a sua família. Fala sobre alegria. Então, levando-os para a sua própria casa, isso o carcereiro, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O testemunho de Paulo e Silas na prisão, a presença de Jesus na vida deles, transformou a vida de um homem, e através da vida desse homem, toda a família dele foi alcançada. Toda a família dele foi alcançada. A presença de Jesus, ela transforma, ela muda toda uma história. Agora, a última história que eu queria compartilhar com vocês é uma história que está em Lucas também, primeiro livro que nós lemos, né? Primeira história, no capítulo 24, no versículo 13, ela começa e ela vai até o 35. O capítulo 24 de Lucas é o último capítulo do livro de Lucas. E para resumir um pouco do que aconteceu aqui, já nessa parte da história, o Senhor Jesus já tinha ido à cruz, já tinha sido crucificado. Depois que ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, mas eles estavam tristes, os discípulos estavam tristes, e essa história é contada no caminho de um lugar chamado Emaús, a caminho de Emaús, é conhecida como a história dos discípulos no caminho de Emaús, e acontece que eles estavam realmente tristes. Estavam tristes porque tinham visto acontecer aquilo tudo e eles não esperavam que aquilo acontecesse com o Senhor Jesus, e talvez estivessem sem esperança e achando que as coisas não dariam mais certo. Mas o que eu quero frisar nessa última história é um pouco diferente das outras, e é a presença de Jesus e o olhar ausente dos discípulos. Porque eles, na verdade, eles não estavam percebendo
o que realmente estava acontecendo e muitas vezes nós também não estamos percebendo. A gente não percebe a presença de Jesus, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. E nos dias de hoje a gente tem enfrentado momentos assim bem diferentes e bem difíceis. E eles estavam enfrentando um momento muito, muito difícil. E eles não conseguiram perceber algo que estava muito à frente. Sim, estava na cara deles. E aconteceu que, eu vou resumir a história, ler alguns versículos para os irmãos. Versículo 15, eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, primeiro no 13, né? Distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, acredito que é em torno de 10 quilômetros aproximadamente. E eles estavam conversando, os discípulos conversando, daquilo que havia acontecido, né? A morte do Senhor Jesus e como é que estavam as coisas. Poxa, o que está acontecendo? A nossa esperança agora está bem diferente. Mas no verso 15, as coisas começam a mudar. O que acontece? Vou ler para os irmãos. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A presença de Jesus muda tudo. Mas muitas vezes nós não percebemos a presença de Jesus. Isso não quer dizer que ele não esteja, mas nós não percebemos. E era o que estava acontecendo com eles. A presença de Jesus não estava sendo percebida por eles. E aí, por causa disso, eles estavam sem esperança. Estavam sem entender. Jesus não está aqui conosco mais, mas Jesus estava. E eles iam, no final dessa caminhada, perceber isso. E acontece que, mudando para o versículo agora 17, do 17 ao 21, fala assim, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Explicaram, e aconteceu a Jesus, Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Sabe, eles perderam a esperança. E eles estavam falando com Jesus. Muitas das vezes a gente não consegue perceber que o Senhor Jesus está direcionando tudo na nossa vida, está cuidando de todos os detalhes. Quando a gente entende e percebe isso, tudo muda. E acontece que Jesus caminha com esses discípulos até a chegada até Emaús e eles chegam lá. E aí sim, versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha que interessante, na caminhada toda deles, no caminho de Emaús, eles não perceberam que o Senhor Jesus estava com eles o tempo todo. O tempo todo Jesus estava com eles. E a lição que eu tiro dessas histórias é que a presença de Jesus faz toda a diferença. Eu preciso entender, eu preciso que os meus olhos sejam abertos. Eu preciso perceber que o Senhor Jesus está sempre comigo. Ele está sempre contigo. Ele é fiel. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Nós é que abandonamos. Nós é que deixamos de olhar, perdemos a fé, perdemos o foco e não percebemos que Ele está o tempo todo no caminho conosco. Ele é o próprio caminho.
E Ele quer que nós enxerguemos que Ele realmente está conosco. A presença de Jesus na vida de Pedro fez toda a diferença. A presença de Jesus na vida de Paulo e Silas fez toda a diferença. A presença de Jesus na vida desses discípulos fez toda a diferença. A presença de Jesus na minha vida faz toda a diferença. Na tua vida faz toda a diferença. Você só precisa, e eu só preciso, estar com os olhos bem abertos, estar bem atento, obedecer aquilo que Ele falar e ter a certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, que Ele possa continuar nos ajudando na nossa caminhada, e que Ele possa abrir os nossos olhos e que nós possamos perceber que Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe a cada irmão. Um grande abraço.